Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler hoje dos versos 10 a 13. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13. Acompanhe comigo a leitura. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que já cantamos, pelas orações, expressões de gratidão, mas agora, Senhor, acalma o nosso coração. Sei que existe uma expectativa hoje de um resultado de eleição, pessoas que estão preocupadas, estão envolvidas com isso, mas agora que o Senhor nos oriente, à luz da tua palavra, quais são as batalhas e as guerras que nós devemos hoje abrir os nossos olhos, acordar do sono espiritual e entender que são elas que o Senhor tem preparada para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Hernandes Dias Lopes, ele já disse certa vez que o mundo qual vivemos não é um parque de diversões, mas é um campo de batalhas. Talvez você imagina que a sua vida é um lugar para desfrutar. Eu quero desfrutar o máximo. E talvez você não tenha percebido que existem batalhas. Só que existem dois erros que são muito comuns na nossa caminhada, na nossa vida. O primeiro erro é supervalorizarmos o diabo. Sabe aquele negócio? Tudo é o diabo. Acordei hoje triste, é o diabo. Não deu certo, é o diabo. Meu casamento não vai bem, é o diabo. Provavelmente existem coisas que sejam mesmo o diabo, mas nem tudo é o diabo. Quando nós achamos que tudo é o diabo, nós também nos isentamos da nossa responsabilidade, das nossas escolhas. Até no livro trabalha a questão do eu, declarando guerra contra o eu. Porque existem coisas na sua vida que você precisa reconhecer que tem causado destruição na sua caminhada. Por isso, não caia no erro de supervalorizar, achar que ele é mais forte, mais poderoso até do que Deus. Porque tem gente que tem tanto medo do diabo, que acha que ele venceu Jesus. Mas o outro erro é também aqueles que subestimam o diabo. Fala, não, o diabo também não é tudo aquilo. Ou o diabo não tem força alguma. Ou alguns teólogos até vão dizer, não, o diabo não existe, foi algo criado por nós para colocarmos um adversário na nossa caminhada. Também não é assim. Não podemos subestimar, porque a Bíblia diz que existe um adversário. Mas olha só que interessante, as filosofias modernas têm dito que as forças são normalmente equiparadas. E a gente divide o mundo de uma maneira muito dualista. Então, qual força que a gente acha que existe? O bem e o mal. Mas quando eu digo que existe o bem e o mal, quando eu assisto aqueles filmes de heróis, a gente começa a ver
uma batalha meio igual. Ou às vezes até o inimigo está vencendo o nosso herói. E quando você está assistindo o filme, você fica nervoso, preocupado, achando que em algum momento o seu herói vai morrer ou ser vencido. Então na nossa mente foi construída uma visão que existe o bem e o mal, e essa luta tem forças iguais. Eu quero que você também abra os seus olhos, porque não existe força igual entre Deus e o diabo. O diabo não tem uma força que possa combater Deus, porque na verdade ele já está derrotado, ele já foi destruído, ele tem o seu poder limitado diante de quem Deus é. Na verdade, o diabo só pode agir diante da permissão de Deus. Quando o diabo vai tocar em Jó, o que ele faz? Fala, eu posso tocar aí na vida desse teu servo, que te honra, que é fiel, porque ele tem tudo. E o diabo fala, não, deixa eu tocar nos bens, deixa eu tocar na família dele. Deus diz, mas porém, não toque e não tire a vida dele. Porque até o poder das trevas só pode ser contra mim, contra você, pela permissão de Deus. Por isso, não ache que existam forças iguais, equiparadas, aonde a gente está hoje ainda pensando, quem será que vai vencer, o bem ou o mal? Deus ou o diabo? Olha o que diz lá em João 12:31, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora o príncipe desse mundo será expulso. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o Deus deste século que nós hoje fazemos parte de um mundo caído? Satanás. A Bíblia diz que esse príncipe, ele não é um Deus caído. Olha só, ele não é um Deus caído, por isso ele não tem a força igual a de Deus, ele é um anjo caído. Ele é um anjo que caiu porque se rebelou, ou quis ser igual ou maior do que Deus. Quando nós não compreendemos quem é o nosso adversário, nós não sabemos nem com quem estamos declarando guerra. Por isso que as nossas guerras hoje, normalmente, a gente trava no casamento. E cutuca aí, quem é mais forte lá em casa, hein? Quem é aquele que sabe vencer uma briga? Quem é aquele que gosta de um ringue? Que a hora que sobe no ringue, ele já vem com tudo. A gente acha que batalha é isso aí. Vamos ver quem é mais forte. Vamos ver quem ganha na conversa, no argumento, ou quem está certo. E homem é ruim para isso, viu gente? Homem fala assim, entre ter razão e estar certo, ó, deixa para lá, perdi a batalha, não quero nem conversar. Mas tem homem ruim também, que é chato, gosta de lutar, e quer brigar, quer argumentar, e dizer, eu vou ganhar hoje, eu vou ganhar hoje. E sabe quem acaba perdendo lá em casa? Todo mundo. Todo mundo perde. A Bíblia também vai chamar o nosso adversário de antiga serpente. Lá em Apocalipse, a linguagem é o dragão. O leão que ruge, mas não é leão. Por isso, nós vamos perceber, diante do caminho aí da série, os caras abaixam meu som para eu ficar bravo com eles aqui, todo domingo agora, quando tá bom. Deixa o som para mim, senão eu não ouço. Mas a gente fica percebendo que o diabo, ele não é essa figura que muitos de nós aprendemos temer, de um chifrudo com tridente que vem me cutucar.
que vem apresentar o fogo e trazer para mim uma imagem de alguém que é muito temido. Não, o diabo ele vem com sutilezas, o diabo vem com sedução. As armas que às vezes você tem usado, tem sido com falta de sabedoria, porque você nem percebe as sutilezas do diabo. Sabe por que a gente nem consegue lutar contra o diabo? Porque a gente nem percebe se é ele. Porque a gente está esperando um chifrudo com tridente. E aparece lá uma situação sedutora, uma conversa interessante, e a gente cede. E a gente se envolve. Como Eva cai na conversa da serpente. Acha que ele é o leão mais forte. Mas quando nós olhamos para esse texto de Efésios, nós percebemos que existe sim uma batalha, uma guerra a ser travada. E será que você tem percepção de quais batalhas você tem entrado diariamente na sua vida, na sua caminhada? Olha o que diz lá também em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Você acha que um anjo como Lúcifer era um anjo qualquer? Ele era reconhecido lá como estrela da manhã. Talvez o pastor do louvor aí, dos caras que estão à frente, que é luz, que gosta de aparecer. Por isso que não queria perder a evidência. Ele é chamado também de filho da alva. Como fostes lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Lucas 10:18 diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse 9:1, Satanás é visto como uma estrela que caiu do céu na terra. Por isso, aonde o diabo está? Ele não está num reino que ele comanda como se ele estivesse batalhando contra o céu. Ele está batalhando comigo e com você na terra. Por isso que as nossas tentações, as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas angústias são aqui. É aqui que você tem que estar atento às batalhas. No céu não vai ter mais batalha, não vai ter mais guerra, porque lá já está decretada a vitória de Cristo. É aqui hoje que está o nosso campo de batalha. É aqui hoje que nós precisamos acordar do nosso sono espiritual. Por isso, Efésios 6... começa dizendo ali no verso 10, busquem força, busquem encher-se de poder. Olha o que o texto diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Paulo está falando no capítulo 5, se depois você aí perceber, ele está escrevendo a Efésios como um preso político. Ele estava preso e agora ele amarrado a um soldado romano, porque ele era um preso domiciliar, e ele estava acorrentado a um soldado romano que estava equipado como soldado, para não deixar Paulo fugir. Mas agora ele não está numa cadeia, ele está numa prisão domiciliar. E é nesse ambiente que Paulo está escrevendo aos Efésios, falando que nós encontraríamos dificuldades. Ele, no capítulo 5, está falando das obrigações, como eu também falei no último domingo, da família, do casal, a importância do nosso papel, que eu preciso assumir as minhas obrigações. Fala dos pais, fala dos filhos,
que todos nós temos as nossas batalhas pessoais, mas aqui Paulo está falando das batalhas espirituais. Está falando que essa batalha só pode ser travada quando eu me encho, quando eu me revisto, quando eu busco o poder que não é humano, mas é o poder de Deus. Por isso perceba que a luta que você tem travado, você não pode vencer com a sua própria força. Você precisa poder de Deus. Você precisa de poder do alto. Você precisa se fortalecer. Por isso que ele já diz em Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Deixando muito claro que eu preciso encher o meu coração do Espírito Santo. Não há batalha espiritual que eu possa enfrentar se eu não estiver cheio do Espírito. Isso é uma ordem, irmãos. Encham-se do Espírito. Busquem o Espírito. Orem mais por revestimento. Ele estava colado, grudado a um soldado romano. E ele não diz assim, se encham de autoridade do Estado, do governo, encham-se de armas. Não, encham-se de poder espiritual. Porque a sua luta não é carnal, a sua luta é espiritual. O verso 11 daí diz, vistam a armadura e fique firme diante das ciladas. E eu fico imaginando Paulo escrevendo do lado desse soldado, falando, deixa eu ver o que ele está usando, né? Capacete, couraça. Aí, ó, uma boa ideia. Ele podia ter ido lá no Antigo Testamento, lembrado de outras coisas, mas ele olha e fala assim, tá aí, ó. O que nós precisamos é da armadura, mas não essa aqui, não essa física, eu preciso da armadura de Deus. Eu preciso me revestir daquilo que só Deus pode me dar. Mas para que você precisa da armadura? O texto usa uma palavra, a palavra ciladas. O que é cilada, gente? Cilada são estratégias organizadas. Não é uma batalha que acontece sem querer, mas é algo que está preparado ali fora para te pegar. O diabo, ele trabalha organizadamente. Tem gente que acha que o diabo do nada fala assim, vou pegar fulano aqui, ó, tá facinho. Não. A Bíblia fala que nós precisamos estar atentos diante das ciladas. Isso me mostra que eu e você podemos ser pegos desprevenidos. Mas que nem as trevas é desorganizada. Nem o diabo e os seus ajudantes trabalham de maneira qualquer. Marcos 3, 23 e 24 diz, então Jesus falou a eles por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Jesus usa como exemplo para ensinar os seus discípulos que entre o povo de Deus não deve ter divisão. Nós precisamos ser organizados. Nós precisamos aprender com o exemplo das trevas que não trabalham de maneira desorganizada. E hoje, infelizmente, nós estamos perdendo para nós mesmos. Nós nos dividimos em casa. Nós nos dividimos em comunidade. Nós lutamos contra o outro, sem entender
que a batalha mais importante que eu e você devemos travar é contra o diabo. O verso 12 diz que o diabo, quem que é ele? Quem é ele? Usa aí a palavra Satanás. Qual é a palavra aí que está no teu texto? A minha está diabo mesmo, no final do verso 11. Mas quem é ele? Ele é o acusador. Ele é aquele que aponta o dedo. Ele é aquele que gera na minha e na sua vida dardos inflamáveis. É aquele que tenta inflamar você. Por que que a Bíblia fala aqui em Efésios de um escudo da fé? O escudo da fé é para quê? Para apagar os dardos inflamáveis do maligno. E uma das funções de Satanás aqui no verso de número 12 é fazer com que você lute contra a carne. Ele inflama a carne, para que você não perceba que a luta é espiritual. Ele vem armar ciladas, ele trabalha com planos, ele é astuto. E a gente nem sempre está percebendo. Por isso 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, está ao derredor. Viu que ele é organizado? Ele está ali, preparando. Ele está buscando oportunidades, ele está rugindo e procurando a quem possa devorar. Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Por isso que o diabo também não trabalha sozinho. Ele levou uma parte consigo. 2/3 dos anjos ficaram, mas ele levou junto, quando ele caiu. Por isso, o diabo trabalha em equipe. O diabo não está em todo lugar. O diabo não é onipresente, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, mas ele está trabalhando. E João 10,10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele. Por isso, se você não perceber qual é a sua batalha, qual é a sua luta, e não estiver atento, ele vai tentar te derrubar. Verso 13, o texto diz que nós devemos fazer o que diante dele? O que você deve fazer diante do seu inimigo? Diante do seu adversário? Você deve arrancar sua espada, você deve ir com força, bater, você deve ficar expulsando diabo toda hora. Não. O texto está dizendo: prepare-se e revista-se, para que você possa resistir o diabo. Resistir. É resistência. A Bíblia não está pedindo para você sair aí como caçador de demônio. Falando: não, o meu ministério é caçar demônio. No máximo você vai caçar Pokémon. E eu não estou, como eu disse no erro lá da introdução, eu não estou nem desvalorizando Satanás, mas nem supervalorizando. Porque senão eu vou sair na rua e vou falar: isso é diabo, isso é capeta, isso é Satanás. Calma lá. Por isso a Bíblia diz: meu irmão, fique preparado, resista. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus e resista ao diabo, porque ele vai fugir. Ele vai fugir, resista. Você não foi chamado para ficar entrando em batalhas para que você coloque armas e coloque sal grosso. Não, eu vou agora declarar aqui uma palavra, porque é ela só que tira o diabo.
Eu não vejo em nenhum momento na Bíblia uma estratégia de oração para vencer o diabo. A Bíblia está dizendo, resistam, e ele vai fugir de você. Você pode dizer na tua casa, diabo, você não tem lugar aqui, pode ir embora. Eu já vi isso acontecendo na minha casa, quando eu era pequeno. Aquela confusão, aquela bagunça, 5 filhos. O pai e a mãe querendo saber qual que vai pegar primeiro para dar um tapa. E a minha mãe dizendo, diabo, essa confusão não vai continuar aqui na minha casa, vai embora. E a gente vendo até coisa saindo de armário. Fala, que é isso? Tem coisa estranha aqui. Nós estamos dando lugar para o diabo. Nós estamos dando autoridade para o diabo. Eu estou dando legalidade para o diabo na minha casa, na minha vida, no meu casamento. A Bíblia está falando, resista. Resista. Diga, diabo, aqui não. Quando eu fico percebendo que os movimentos hoje de libertação, gente com o olho fechado, tentando falar, diabo vai embora, aquele negócio de pedir para naquele movimento ali, aquela pessoa que está possessa ser ali tirada daquela situação. O diabo, eu não preciso nem fechar o olho, eu olho para ele e falo, em nome de Jesus, vai embora. É autoridade espiritual, é autoridade conferida a nós, porque eu posso, como cristão, resistir o mal na minha vida, na minha casa, e as armas de Satanás não irão prevalecer, não irá prevalecer na tua vida. E eu quero encerrar deixando 3 aplicações práticas para você nessa semana. Diante desse texto, com essa primeira mensagem dessa série. A primeira aplicação prática: declare guerra contra o seu verdadeiro inimigo. Declare guerra contra o seu verdadeiro inimigo. Pare de olhar para o seu cônjuge como um inimigo. Pare de olhar para a tua família como um inimigo. Pare de olhar para pessoas da igreja, seja lá de onde for, do teu trabalho. A tua luta não é contra a carne, contra sangue. Você não está aqui para vencer batalha contra ninguém. Deixa ele que ele vai se ver. Ele vai pagar o que ele fez. Eu vou me vingar. Isso é luta carnal que todo mundo perde. Eu preciso declarar guerra contra o verdadeiro inimigo. E a Bíblia fala que é o diabo, que é as hostes deste mundo caído, que é aqueles que servem Satanás. Por isso, a sua luta é contra as forças espirituais do mal. Você pode até dizer assim, Deus, eu estava achando que eu estava lutando com meu esposo, mas se o diabo tem usado ele contra mim, diabo, vai embora agora. Porque talvez você pode até falar, mas pastor, quem me dá mais trabalho não é o diabo, é ele, é ela. Mas talvez vocês estão permitindo que ele ganhe espaço, que ele use você, que ele trabalhe através da sua vida para destruir tudo o que está à sua volta. Por isso, resista. Quando você se levantar em qualquer relacionamento para destruir, para ofender, pensa assim, Satanás, é você querendo me usar? Eu não vou entrar nessa não. Eu não quero cair nessa armadilha, eu não vou ajudar essa cilada a acontecer, eu não vou entrar nessa estratégia. Por isso, declare a tua guerra contra o diabo, meu irmão, é contra ele, não é contra ninguém.
Tem gente que desde 2018 tem achado que a sua batalha é política, é contra pessoas, é sair de grupo, é brigar em grupo, é ofender o irmão. E a gente se esquece que a gente está deixando o diabo deitar e rolar nas nossas famílias, nas nossas relações, nas nossas amizades. Segundo lugar, perceba qual é a sua real batalha. Tem batalha que se apresenta diante de você, você tem que falar assim: ó, eu estou muito ocupado, não dá nem para mexer com isso aí. Não vou nem subir nesse ringue, porque é besteira. Agora, cuidado quando o seu coração é inclinado para atender qualquer batalha aí. Eu lembro quando Neemias está construindo os muros de Jerusalém, que estavam em cacos, destruídos. Sanbalate e Tobias ficavam se opondo, ficavam cutucando, dizendo: vocês não vão conseguir, ninguém vai trabalhar, não vai dar certo. E mandam lá uma carta para Neemias, chamando ele para conversar num canto lá. Conversar com o inimigo. Sabe qual é a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para conversar com vocês. Às vezes nós precisamos fazer igual Neemias. Falar: ó, essa batalha aqui, gente, é tão irrelevante que eu nem vou discutir. Eu nem vou conversar sobre isso. Eu não vou dar lugar para o diabo. Eu não vou dar eco para que isso aconteça na minha vida, na minha casa. Lembre que a sua batalha é espiritual. Por isso peça poder de Deus para discernir. Peça sabedoria para entender. Deus, essa batalha vem para atrapalhar a minha caminhada espiritual. Então eu vou lutar. Sabe por quê? A maior batalha que o diabo trava contra mim e contra você é para que você não cresça na fé. É para que você não cresça espiritualmente. Por isso você precisa avançar. Por isso você tem que buscar poder. Por isso você tem que orar mais. E é interessante, né? Que às vezes, para uma batalha, a gente se enche de argumento. A gente se enche de convicção pessoal. Falei: eu vou lá, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Numa batalha espiritual, é aquele que se dobra diante de Deus e busca: Deus, me ajuda, me capacita, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se o Senhor não for, eu não vou nessa batalha. E quando você se levanta e entende que é uma batalha espiritual, depois de ter orado, vá, que Deus está com você nisso. Agora, se você ficar se enchendo de argumento para achar que você está certo, que você é bom, que você é capaz de vencer, nem vá para isso, nem vá para isso. Por último lugar, use as armas certas. Vista a armadura, que está descrita aí em Efésios 6, resista e permaneça. E eu quero terminar aplicando essa verdade na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente entende o que Paulo está falando sobre a armadura. Porque, vou voltar aqui, ele está amarrado, ele está acorrentado a um soldado romano, e ele começa a ver todas aquelas partes da armadura, e ele começa a dizer: tome o capacete da salvação. Ele traz um atributo espiritual a algo que é material. Capacete, então não é só metal na minha cabeça, é salvação. É capacete da salvação. Couraça da justiça. Não é só uma couraça, meu irmão. Eu estou me revestindo de justiça. E a justiça divina. Cinturão da verdade. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Escudo da fé, com o qual posso apagar
todos os dardos inflamáveis, as ciladas, as artimanhas do diabo. E você está pensando aqui, poxa, que armadura legal, quando eu oro essa armadura com os meus filhos, e eu e o João já fizemos muito isso no Kings Kids, a gente já revestiu dessa armadura. Eles ficam pensando, mas pai, cadê logo a parte da arma para a gente meter a porrada? Como se eu pegasse o martelo do Thor, batesse ali, puf, acabasse tudo. Lá no final ele diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, por mim e por todos os santos. Ou seja, as armas, os equipamentos que eu preciso me revestir, me vestir, não são materiais, são espirituais. E por isso ele termina dizendo assim, olha comigo lá no verso 13, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia tranquilo, tudo bem, não vai ter dificuldade, não precisa lutar, mas no dia mau, gente, tem dia mau, para mim e para você, resista no dia mau, você vai ter que estar atento. E ele termina dizendo aqui no verso 13, e permaneçam inabaláveis. E eu quero que você saia daqui entendendo hoje, que você precisa declarar guerra para permanecer em Deus, para permanecer como aquele que não vai ser derrubado pelo seu adversário, pelo seu inimigo, pelas estratégias que ele tem levantado contra mim e contra você. E que hoje você possa, em primeiro lugar, colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, e declarar guerra. Declare guerra sim, mas declare a guerra que vale a pena, declare guerra espiritual, entenda e use as armas certas. Se você deseja isso para a tua vida, se coloque em pé, nós vamos orar. Porque talvez você tenha se sentido derrotado. Porque talvez as batalhas do seu dia a dia não são travadas da maneira correta, com o entendimento correto. Você consegue hoje sair daqui entendendo que há sim uma batalha espiritual? E talvez você estava dormindo espiritualmente, falando, não, estou aqui sem propósito, sem objetivo. E a Bíblia vai dizer, vigiem, vigiem, vigiem. Aquele que vigia, sabe que a qualquer momento pode ter algum perigo à sua volta. Se você hoje está pronto para declarar guerra nesse mês, abra mão das guerras que não são necessárias. Abra mão. Diga, Deus, eu vou parar de brigar com esse fulano aqui. Eu vou parar de me irritar com essas coisas. Eu vou parar de machucar gente que eu não preciso machucar. Eu vou parar e entender que existe sim batalhas e inimigos, mas que eu preciso compreender melhor. A tua arma é poderosa porque é uma arma que Deus traz. Peça hoje revestimento espiritual para a tua vida. Diga, Senhor, enche a minha vida para que eu tenha sabedoria
E saiba que a tua mente vai ser um campo de batalha nessa semana. Coisas aí serão lançadas, mas lembra que você está com o escudo da fé para apagar esses dardos que querem alcançar a sua mente e o coração. Querem inflamar você, tirar a tua paz, a tua alegria. Resista e fique inabalável, permaneça na presença de Deus. Pai, eu peço nessa manhã que o Senhor, através da Tua palavra, da Tua direção, nos ajude a declararmos guerra. Porque a vida cristã é sim uma vida de batalhas, mas nós não queremos lutar qualquer batalha. Nós queremos hoje deixar lutas que são carnais, luta que tem a ver com o meu ego, luta que tem a ver com a minha vontade de destruir o outro, de me vingar. Deus, abre os meus olhos, abre os nossos olhos, abre a nossa percepção espiritual e nos ajude a compreender que quando estivermos durante essa semana enfrentando batalhas, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais e entender que o Senhor vai comigo nas minhas batalhas. O Senhor vai comigo no meu trabalho, o Senhor vai comigo nas buscas, nos planos, nas viagens. O Senhor vai comigo no meu casamento, o Senhor vai comigo quando eu estiver com os meus filhos. Que o Senhor nos abençoe, e que o diabo que já foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que ele não tenha poder de te derrubar, que ele não tenha poder de te enganar, e que você, com Cristo Jesus, se sinta vencedor, preparado, em nome de Jesus. Amém e amém.